Pessoal, que jogo feio. Me deu sono. É sério. Uma final, né, um jogo de ida na Neoquímica Arena, em casa, me deu sono. Que jogo horroroso. É sério, não estou exagerando. Foi um jogo horroroso. O Corinthians não jogou nada. Absolutamente nada. E eu tenho muita coisa para falar, né? Eu anotei bastante coisa durante o jogo, quando eu estava assistindo. Mas tem uma observação, vou dar uma observação rápida aqui. Depois eu volto nos tópicos mais importantes, né, durante a partida. Eu não sei vocês, comentem aqui embaixo se vocês também preferem igual eu. Eu prefiro quando a volta, eu prefiro quando a decisão da volta, né, o jogo da volta é em casa. 1000 vezes. Ah, mas eu prefiro sim. Mas é sorteio, né? Eu queria muito que a decisão, né, o jogo da volta fosse na Itaquera, mas é sorteio, né? Infelizmente. E para vocês verem, né? Como que vai ser o jogo da volta? Igual por igual, 0-0, mas por mais que é igual por igual, vem aquele sentimento vem aquele medo, sabe? Não do Vasco, com todo respeito ao Vasco, eu gosto muito do Vasco, mas eu tenho medo do Corinthians. Não do Vasco, sabe? Do Corinthians. E esse é o Corinthians que a gente assistiu. Uma hora o Corinthians parece um Real Madrid. E depois o Corinthians volta a ser o Corinthians. E isso é ruim porque o próprio clube nos ilude. Será que é nós que criamos muita expectativa e depois a gente só se decepciona? O Dorival, ele fez diferente. Diferente do jogo da volta contra o Cruzeiro, o Garro não esteve no primeiro tempo. E lembra que eu disse que o Corinthians não jogou nada no primeiro tempo contra o Cruzeiro? E aí tomamos... O Cruzeiro jogou mais, tomamos o gol e tal. E depois que o Garro entrou, deu uma melhorada, mas o Garro ainda tá devendo. Eu acho que o Garro tá voltando aos poucos. Mas o Garro não estava jogando absolutamente nada. E vamos falar dele. Bem, na verdade. Então o Dorival, no jogo de hoje, ele fez diferente. Ele colocou o Garro no primeiro tempo, ele colocou ele como titular e colocou o Ranieri. E os dois fazem uma diferença. O Ranieri ele é muito bom. Mas o time todo tava uma bagunça. O que aconteceu com o Corinthians hoje, Dorival? Será que a Itaquera tava estranha? Tipo, vocês não perceberam que eu tô falando num desânimo? É uma final. Que jogo feio. Que jogo desanimador. A nossa casa tava desanimada, parece. Era para ser um clima de festa. Eu espero, do fundo do meu coração, que a volta no Maracanã seja um clima de festa. Então o Dorival fez diferente, né? Colocou o Ranieri e o Garro como titular, porque fez uma diferença absurda e trouxe um resultado positivo, né? Empatamos contra o Cruzeiro e levamos para os pênaltis e classificamos para a final. Então eu gostei dessa... Na verdade, é uma diferença, ele quis inovar, né? Viu que deu certo no jogo do Cruzeiro, mas o certo é esse. O Ranieri e o Garro tem que ser titular. Você tem que colocar o Garro para jogar, por mais que ele voltou da lesão e tal, blá 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 blá, não é problema meu. Eu entendo que, pô, o cara se lesionou e tal, mas toda hora lesiona, porra. Não é problema meu. Entra no campo e joga a bola. Você não é barato, Garro. E nem o Ranieri. E outra. O Ryan. O Corinthians não marca. Quando que o Corinthians vai fazer uma marcação bem feita? Quando eu tava assistindo o jogo,
O Ryan tava passeando no campo. Toma cuidado com o Ryan. Não é porque é do Vasco que, deixa o moleque aí. Não. O moleque joga bola. Foi por causa dele que o Vasco tá na final. E eu não tô zoando. Ele que abriu o placar em cima do Fluminense no jogo da ida. Toma cuidado com o Ryan, porque se deixar, ele vai fazer o gol. E quando eu disse isso, minutos depois, ele abre o placar. Sorte nossa, eu repito mais uma vez, sorte nossa que estava impedido. Porque se não tivesse impedido, nós teria perdido. E o Vasco ia quebrar o tabu de 10 anos sem ganhar na Neoquímica Arena. Então, toma cuidado. O Corinthians melhorou na marcação, começou a prestar atenção mais no Ryan, mas toma cuidado com o Ryan, Corinthians. O moleque é bom, não é porque é do Vasco que tem que deixar ele boiando. Ele tava passeando no campo. O Corinthians perdeu muita oportunidade. Perdeu. Os dois times foram horríveis. Eu não vou colocar só a culpa no Corinthians. O Vasco também foi ruim. Mas o Vasco teve uma hora que eu achei, tá no Maracanã? Tá na casa deles? Porque teve uma hora que o Vasco começou a atacar. Cadê o Corinthians contra o Cruzeiro? É uma final, Corinthians. Não é um Brasileirão. É mata-mata. Não dá pra perder isso. Desde o começo do campeonato da Copa do Brasil, eu falei, essa é a Copa do Brasil mais fácil que o Corinthians pode ganhar. Não pode perder essa oportunidade. E não é porque é o Vasco, não, porque é a mais fácil. Porque o Flamengo foi desclassificado, o Palmeiras foi desclassificado, o São Paulo foi desclassificado. 3 gigantes, sem clubismo, é sério. 3 gigantes foram embora. Palmeiras nem tanto, mas foram embora. Então, digamos que essa é a Copa do Brasil mais fácil de todas. Mas olha, lembra que eu disse que eu não vou dizer que é um jogo fácil, porque toda é uma final. E realmente, é uma final. E não foi um jogo fácil. Olha o resultado. Então presta atenção no Ryan, porque se o Corinthians não estava marcando bem. Melhorou um pouquinho, mas se boiar, vamos tomar gol do Ryan de novo. O gol impedido do Memphis. O Memphis melhorou bastante. Ele estava devendo bastante coisa, igual o Garro, mas melhorou. O Memphis está melhorando. Abriu o placar contra o Cruzeiro lá no Mineirão, então o Memphis é um cara que decide. Eu posso dizer para você que o que esperar do Memphis Depay? Ele é um cara que decide. Decidiu no Paulista, fez aquela gracinha, subiu em cima da bola e tal, legal. Foi uma maravilha aquilo lá. Então o Memphis fez o gol contra o Palmeiras também, quando a gente eliminou eles na Copa do Brasil. Então o Memphis é um cara que decide. E são jogos importantes. Decidiu contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, o Memphis é o cara que decide, é o cara que precisamos de pessoas que dê passes a ele. E essas pessoas é o Garro e o Carrilho. Então, ele fez o gol, mas o Memphis estava muito impedido. E pensa num jogo que todo mundo estava impedido. Até o juiz estava impedido. O Memphis estava muito impedido, então não tinha como ser o gol. Gritei bastante, não gritei, mas eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo que bosta, cara. Teve um passe que o Iro conseguiu. O Iro Alberto não é bom na velocidade. Não dá, eu acho que... E o Guinegão, Dorival? Coloca o Guinegão no lugar do Iro Alberto. O moleque corre. O que aconteceu com o moleque? Deixa ele jogar. Eu não acho o Iroberto um cara de uma velocidade muito boa. Porque o Iroberto, ele consegue muita bola, dá uma bola pra ele, mas ele não é bom na velocidade, me desculpem. Eu não sou hater do Iroberto. Essa camisa aqui é do Iroberto, número 9.
Então, ele tinha conseguido um passe lá muito bom, mas estava impedido. Ou pensa no jogo que estava impedido, tudo estava impedido. Então, dois gols, né? Dois gols dos dois lados que estavam impedidos. E vamos falar do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, ele não tá entregando nada. Sinto muito. Pra quem gosta de Yuri Alberto, aqui no canal é o seguinte, eu não passo pano pra nenhum jogador. Eu sou fã do Yuri Alberto, sou fã do Carrilho, eu sou fã do Memphis, do Garro, mas eu não torço pra eles, eu torço pra Corinthians. Então já deixei bem claro como funciona aqui, é um canal sem clubismo, tá? O Yuri Alberto, vou repetir, o Yuri Alberto não está entregando nada no Corinthians, no momento. Ele pode ter a historinha triste dele e tal, mas eu não tô nem aí. Eu não quero história triste, é uma final e eu quero que ganhem. Não quero desculpa. Fomos péssimos esse ano, mais uma vez, para ser bem nada surpreso. Então o Yuri Alberto não tá entregando nada. Erra aquele pênalti. Falaram, mérito do Cássio que pegou. Não, o Yuri Alberto errou. Chutou fofo. Não chutou forte. Foi quase o Gabigol. Sorte nossa, cara, que o Hugo é fantástico. O goleiro Hugo. Senão a gente não tinha passado nos pênaltis. É cavadinha. O Yuri Alberto não pode errar. Você não pode errar, Yuri Alberto. É pênalti. O Yuri Alberto não tá jogando nada. E um recado pro Dorival. O Dorival tá dando mais oportunidade pro Vitinho, Dieguinho. Eu acho que o Vitinho deveria ser titular, tá? Tudo bem colocar o Dieguinho e tal, acho importante. Mas você tirar o Memphis e colocar o Dieguinho, aí é loucura. O que você quer fazer, Dorival? Esse arroz com feijão seu, às vezes, é estranho. Eu acho que você tá colocando uma feijoada no lugar lá, do feijão. Porque tirar o Memphis, que pra mim não foi o melhor da partida, mas tava entregando mais que o próprio Yuri. Por que não tira o Yuri e coloca o Dieguinho, tirar o Memphis? Aí ele sai com cara de cu, ele discute com o Dorival, e isso é péssimo, pessoal, pro jogo da volta, mas péssimo, porque a gente precisa do Memphis. Sem o Memphis, pessoal, a gente não tava na final. Eu não sou hater do Yuri Alberto, tá? Não sou hater do Yuri Alberto. A camisa aqui, ó, ela é dele. Camisa dele, ó. Yuri Alberto. Então, eu não sou hater do Yuri Alberto, tá? Eu preciso comprar mais camisas do Corinthians. Eu não sou hater do Yuri Alberto. Eu só tô dando uma crítica construtiva. Eu espero que o Yuri Alberto melhore nas próximas partidas. Na verdade, que melhore no jogo da volta. O primeiro tempo foi cansativo de assistir. O segundo deu uma melhoradinha, mas não foi o suficiente. Eu quero voltar aqui domingo, tá? Domingo vai ser às 6 horas no Maracanã, 6 horas da tarde. Ia ser 6h30, mas alteraram o horário. Então, lá pra madrugada eu tô postando vídeo aqui, porque eu trabalho à noite, aí não dá pra postar vídeo na hora. Eu espero que eu volte aqui no domingo gritando de alegria. Eu espero. Porque um jogo de hoje, ele é preocupante. Foi 0-0, para de ficar jogando água fria. Eu sei, 0-0, tudo igual. Mas
era um jogo para decidir. Porque lembra que eu disse, eu prefiro que o jogo da volta seja em casa. Como o jogo da ida foi em Itaquera, a gente tem que decidir. Pelo menos 2 gols. Um golzinho, pelo menos. Eu esperava 3-0. E eu não tô brincando, eu esperava. Não menosprezando o Vasco. Um pouco. Mas a gente precisava ter ganho esse jogo. Precisava. Agora o Corinthians ele tem que entrar no Maracanã pensando assim, ou eu ganho ou eu ganho. Perder não é opção, Corinthians. Não é. Ano passado a gente quase cai. As mídias falando que era quase impossível a gente classificar para a Copa do Brasil, Libertadores e tal, e o Corinthians deu a volta por cima. Esse ano, ultimamente, nos últimos anos, o Corinthians não compete mais no Brasileirão. Não criem expectativas com o Corinthians no Brasileirão e nem Libertadores. Ah, mas a gente ganha na Copa do Brasil, a gente vai para Libertadores direto, então vamos com tudo. Sim, realmente. A gente vai para Libertadores direto para a fase de grupos. Mas a gente foi desclassificado na pré. Você acha mesmo que o Corinthians que foi desclassificado na pré-Libertadores tem alguma chance para o ano que vem? Não, é uma pergunta sincera mesmo. Responde nos comentários, com todo respeito. Você acha mesmo que o Corinthians, hoje em dia, tem alguma chance na Libertadores? Olha o São Paulo. Olha as polêmicas que estão tendo agora. O São Paulo não vai nem na pré. Ele vai competir Brasileirão, Copa do Brasil e Sula. E Paulista. E é isso aí. São Paulo. Não criem expectativas pro Corinthians no Brasileirão. Não criem expectativas pro Corinthians na Liberta. Mas eu espero que eu esteja errado. E que ele nos surpreenda em qualquer competição. É isso, um jogo muito feio. Muito preocupante, tá? É um jogo... Vamos ver, né? Domingo é a decisão, domingo aí a ansiedade vai subir. Eu não quero pênalti. Não quero pênalti. E, né, o Flamengo foi desclassificado, né? Desclassificado não, mas ele perdeu o Mundial. O Mundial é pra poucos, né? Só o Coringão... O Mundial é pra time grande. O Corinthians continua sendo o último campeão mundial, né? Desde 2012. É isso. Falem aqui o que vocês acharam desse jogo, qual foi o melhor e o pior da partida. E é isso aí, vai Corinthians e... É difícil ser corintiano, mas é muito gostoso.